Lucas capítulo 12, versículo 35 em diante. Vamos ler alguns pontos que interessam nessa manhã. Mas esse capítulo é todo importante, irmãos. A parábola do servo vigilante. Esse é o tema do nosso ano. O Senhor nos mandou ter vigilância, viver uma vida de oração. Inclusive, já vamos reativar a nossa intercessão 24 horas de novo. Os irmãos que estiverem desejosos devem nos procurar. Versículo 35. Observe essa palavra cingido. Observe essa palavra. Todas as vezes que Jesus fala de cingir, está cingido, Ele está falando sobre ter um cinturão da verdade. Então essa palavra ela vai aparecer muito aqui nesse texto. Versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento. Observe. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Olha aqui as bodas, irmãos. Olha aqui a nossa ceia com Jesus. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel? Diga mordomo fiel. Diga mordomo fiel. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e os criados e as criadas a comer, a beber e a embriagar. Chegou esse tempo, irmãos.
Os crentes estão querendo se embriagar. Cansaram de esperar. Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Não quero ler o resto não, apesar de todo ser importante, porque aqui ele vai falar agora daqueles que conheciam essa palavra e vão ser açoitados, porque não ensinaram. E aqueles que não conheciam e falaram, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não praticou, vai apanhar. E aquele que não conhecia a vontade do Senhor, mas praticou, pastor, é possível alguém não conhecer a vontade do Senhor para si e praticar? É. Não tem desculpa. A nossa desculpa grega é: Deus nunca me falou o meu ministério, e por isso não faz nada. Pois tu vai ser castigado. Porque aqui não é para você saber exatamente qual é o teu papel aqui de chamado. É só para você ir fazendo. É assim que é para fazer. Você vai fazendo e o teu chamado vai se evidenciando. E é exatamente às vezes no fazer que Deus até te mostra que tu não deve mais fazer. Mas você dizer, deitado numa rede, sem orar, sem ler Bíblia, sem congregar, sem falar com pessoas mais crentes que você, que podem te dar uma luz, uma iluminação espiritual, e dizer, não, Deus nunca me falou meu chamado. Existem pessoas que não vão nem saber o seu chamado, mas vão fazer. Esses não sofrerão como aqueles que sabiam qual era o chamado e não fizeram. Então não tem desculpa, irmãos. Mas está na hora, eu quero que vocês guardem essa palavra, os assembleanos usam muito na escola bíblica dominical. Está na hora de nós exercermos a mordomia. Eu sei que essa palavra foi desgastada. Eu sei que essa palavra tem um teor nada a ver com o verdadeiro sentido dessa palavra aqui em Lucas 12. A mordomia fiel e prudente. Os mordomos fiéis e prudentes. O que Jesus estava falando aqui dos mordomos fiéis e prudentes. Nem a galera que curte a vida. Pelo contrário, você viu ali em cima, mais adiante, antecipadamente, que aquele que come, que bebe, né? Aquele que vive a vida de forma aleatória, sem responsabilidades, esse vai pagar um preço. Esse vai ser castigado com os infiéis. Mas ele está chamando agora um povo para mordomia. Que povo é esse? O que é mordomia? A palavra mordomo aqui, queridos, é administrador. O Senhor está nos chamando para administrar seu reino. Diga, administrar seu reino. Ele quer que nós administremos seu reino. Eu estou aqui no 10º passo do GARP, com algumas mulheres, para a glória de Deus. E elas já estão na expectativa de administração do reino. E já estão falando sobre o plano de ação no reino. O que não estão fazendo e o que vão fazer, o que devem fazer. Essa vontade do Senhor, ela deve ser descoberta. Na verdade, ela não está tão escondida assim. Se você quiser, se você buscar, só um pouquinho, Ele vai revelar o seu coração. Algumas pessoas têm me procurado. Claro, algumas pessoas do 10º passo, mas outras pessoas de forma também aleatória, como Alexandra, Agnes, quem mais me procurou esses dias, né? Agnes sempre tem essa preocupação, é uma irmã, ainda é criança, mas é uma crente, sempre senta comigo e me pergunta como ela deve fazer para ganhar almas. Essa é a mordomia fiel e prudente. Essa é a mordomia fiel e prudente. Se Deus fala com uma criança, por que não fala com você da sua idade? Se Deus está falando no meio dessa igreja com uma criança, por que você não pensa sobre isso?
Por que você não se incomoda com os perdidos? Por que você não se incomoda em trazer uma palavra de Deus a alguém? Você está achando que as suas palavras salvam? Tua palavra não tem poder para nada, a tua palavra só gera confusão. Mas a palavra de Deus, ela tem poder de esquadrinhar, ela tem poder de cortar, ela tem poder de entrar nas divisões da alma e do espírito, que homem nenhum sabe o que é isso. O Senhor nos chama de mordomos, Jesus nos chamou aqui de mordomos. O Senhor está nos convocando à mordomia, meus queridos irmãos. Está nos convocando a sermos administradores do seu reino. Eu acredito absolutamente em crentes cheios do Espírito Santo, mordomos do reino, que quando ele voltar, cumprirão o papel de administradores do reino no milênio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acredito, pessoas que serão aqui agora analfabetas, pessoas que ninguém dá nada por eles, mas que são grandes ganhadores de almas. Quando Jesus vier governar o mundo, esses serão grandes administradores de nações, porque aprenderam a mordomia do reino. Querido, ser mordomo no reino não é para qualquer pessoa. Não precisa você, você não precisa ter cargos, não precisa ter funções extraordinárias, nem renomados em dinheiro, ou fama, poder, ou status, ou títulos. Um verdadeiro mordomo, fiel e prudente, ele só precisa ser apaixonado pelo Senhor, pela presença do Senhor, amante das Escrituras. Você quer conhecer um sábio? O Senhor falou para mim hoje: Gláucia, tua sabedoria diminuiu no momento em que você diminui a leitura das Escrituras. Eu quero que você saiba disso. Você quer ser sábia, você quer ser sábio, tua sabedoria vai diminuir se você parar de ler, mas tua sabedoria vai aumentar se você continuar lendo. Essa é a nossa verdade, irmãos. Se você olhar na história da humanidade, os caras mais incríveis do mundo ou são judeus ou foram protestantes. Todos eles tiveram um livro em comum. Todos eles tiveram um fundamento em comum, esse Deus, o Deus do livro. Vocês têm que guardar isso no coração. Deus está nos chamando através de Cristo, nosso Salvador. Nós devemos ser mordomos desse reino. Mordomos fiéis. Mordomos prudentes. Estar sempre prontos para a ação. Eu acho até bonito, né? Ontem eu percebo que dia de sábado, eu sei que eu estou arrebentada dia de domingo agora, né? Meu dia de sábado eu sinto uma canga nas costas. O sábado, para acordar agora domingo de manhã, está difícil, né? Ouvir vocês, ouvir a alma, o grito de vocês, a dor emocional, né? E a gente passa o dia envolvidos nisso. O sábado. E agora, aquilo que nós fazíamos no sábado, que era mais estudar as Escrituras e ficar mais em silêncio em casa, né? Eu entrei ontem aqui umas 2h de carro, quando nós olhamos vários grupos em ação. E passaram aqui até 8, 9 da noite. Depois fomos fazer uma visita pro Gael, né? Pro Noah Gael, né? E depois voltamos para casa. E hoje pela manhã está todo mundo aqui de novo. A galera que estava ontem o dia todo, a galera que estava ontem lá na visita. E está todo mundo aqui de novo e vai ficar aqui, né? E o Senhor está nos chamando para ser mordomos. Você só tem esses 2 dias. Segunda-feira você vai ir para o rojão, não é isso? Vai enfrentar cão, capeta, demônio, principado, potestade, né? Vai enfrentar as lutas, as provações, né? Aqui não enfrenta, mas é prudente. A luta aqui é prudente, amém? A mordomia aqui é muito prudente. A gente, né, se inflama um pouquinho, né? Eu brigo com aquele ali, aí ele dá um ardilosozinho, mas aí ele ri para mim depois de novo, né? A gente é prudente aqui dentro. Aqui dentro não temos esse nível que está lá fora. Glória a Deus. Então o Senhor está nos chamando. Seja mordomo lá fora também. Seja mordomo lá fora. Deixa as pessoas conhecerem os irmãos que entregam versículo. Não tenho o que falar, pastor. Eu queria tanto pregar, mas não sei o que falar. Entrega o versículo. Uma frase que você pode falar para um pecador. Encoste nele e pergunte: o que Deus tem falado com você?
Espere a resposta. Se ele disser nada, tu vai falar, pensa bem. Deus tem falado para você parar com a vida de pecado. Pensa bem. Deus está falando com as pessoas, irmãos. Puxa esse assunto. O que Deus tem falado com você. E leve o versículo. Leve o versículo. Faça isso pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Ou então, se você não quer trocar uma palavra, entregue um versículo escrito à mão. Não impressa, não. Entregue o versículo que você escreveu. Faça isso, entregue para a pessoa. E coloque o endereço da sua igreja ou coisa parecida. Talvez não coloque o seu número de telefone, pode ser perigoso. Mas entregue para a pessoa um versículo para que ela seja liberta. A palavra de Deus tem poder para libertar. Coisas tão simples assim. Deus está nos chamando para chefiar a sua casa. Deus está nos chamando para chefiar o seu reino, queridos. E Ele diz assim na sua palavra, que é isso que significa mordomo. E Ele, inclusive, Jesus se torna redundante quando Ele diz, e dê alimentos ao meu povo. Sirva, alimente, administre. Olha a autoridade que Jesus está nos dando como igreja. Aonde você chega, aonde você está. E saiba de uma coisa, dos presidentes do mundo, os mais importantes do mundo, o maior medo que o governo chinês tem é da igreja da China. O maior medo que esse Xi Jinping tem é da igreja da China. Se pela de medo da igreja da China. Uma igreja que ele oprime, que ele prende, que ele açoita, mas ele sabe, é uma igreja que ora. Irmãos, para nosso susto, para nosso assombro, por mais que a China esteja mostrando que é poderosa, eu quero deixar claro essa manhã, de uma forma soberana e profética, a maior igreja do mundo é a igreja da China. A maior igreja evangélica do mundo é a chinesa. Debaixo de cavernas, de monturos. Ninguém vai conseguir matar esse poder, irmãos. Ninguém vai conseguir. Eu sei que você, eu, estamos vivendo assim como desfrutadores do reino. Estamos como os príncipes da idade moderna, desfrutando das regalias do reino. Mas o Senhor está nos cobrando. Ele quer que sejamos administradores como José foi. Em um lugar que não era dele. Administrar uma casa difícil como a de Potifar. Mas ele se tornou um instrumento de Deus, um grande gerente, um grande gestor. O Senhor está nos chamando para administrar. Qual é o seu chamado? Diga comigo, meu chamado é fazer o bem. Eu acho bonito quando um crente se posiciona a começar a fazer o bem. Aqui, Patrícia me conversou comigo essa semana, é sempre bom conversar com ela. Ela é uma benção. E ela conversou comigo sobre o chamado. Pastor, eu quero trabalhar. Eu quero me envolver. E o que foi que eu te respondi? Vai vindo, mas o que o Senhor quer não é o nosso trabalho. Amém, queridos? Ele não quer o teu trabalho em si. Ele quer o teu coração, a tua fidelidade. Por isso que Ele está te chamando. Eu quero que você seja prudente e fiel. Eu não quero somente que você seja administrador daqui. O que você deve fazer? Quem foi que cortou aquelas plantas ali no muro? Foi vocês ou foi a prefeitura? Poxa, eu abençoei a Semar pela primeira vez na minha vida. Né? Cortou e deixou bonitinho. Toda vez que a gente passa entrando em casa, oh meu Deus, como é que nós vamos alcançar esse negócio? Quando eu olhei cortadinho, olha que bênção. Né? E Guilherme achou que foi um de vocês. Eu falei, será que eles conseguiram uma escada tão incrível dessa para cortar só a parte da frente? Né?
Mas que bom, fazer o bem. Eu sei que eles são pagos para isso. Mas, irmãos, nós podemos chegar um dia que ninguém quer mais fazer bem a ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos não cansar, disse Paulo. Não cansem de fazer o bem. Não cansem de fazer o bem. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Fazer o bem. Cansou um pouquinho, cochila, levanta de novo e vai fazer de novo o bem. Amém, queridos? Faça isso. O Senhor está nos chamando para sermos mordomos do seu reino. Você precisa ser uma pessoa confiável dos afazeres. E você precisa aprender a repartir a porção. Que é o que eu estou comunicando a você essa manhã. Reparta a porção que você tem vivido. Reparta a porção. Ontem o pastor Armando está repartindo a porção da vida dele. Né? Ontem também nós falamos no nosso grupo do Gartim sobre o pastor Armando. Pastor Armando é adotado, irmãos. Vocês sabem disso. Ele podia ter escolhido o que muitos adotados escolhem, a marginalidade, o que não presta, e não sei o que, porque eu fui adotado, porque minha mãe me deu. Escolheu ser pastor, um homem íntegro na presença do Senhor, que o Senhor guarde a vida dele. Deus está nos chamando a mordomia fiel. Deus está nos chamando a estar no reino fiéis. Eu sei que você tem liberdade de estar aqui. E é corajoso se tiver liberdade de estar aqui em pecado. Eu te digo, tu é corajoso. Porque tu vai apanhar em todo culto. Sim ou não? Sei que você já apanhou hoje. Porque nós temos um procedimento de santificação. O que Deus quer de nós é mordomia. Olha que palavra estranha. Diga comigo, o que Deus quer de mim é mordomia. Então, joga a rede fora. Eu olho para a minha rede ali, né? Já tirei do, como é que chama? Do guarda-roupa. Já botei no terraço. Uma hora eu te deito. Uma hora eu te deito. Né? Mas ela já criou poeira, vai ter que lavar de novo. O que Deus quer de nós? Mordomia, administração. Precisamos administrar o reino dele, para a glória dele, para o nome dele, para a exaltação dele. O que te consome 24 horas, queridos? O que te consome 24 horas deve ser o reino. Deve ser o reino. Amém? Chegou também a Sabrina falar, né? Tem a profissão dela como chamado. Tem a minha profissão como chamado. Me sinto bem exercendo a minha profissão. Sinto que sou usada ali dentro. Isso é tremendo, irmãos. Seja grato a Deus por essas coisas. Seja abençoado por essas coisas. O que Deus está chamando você é para uma mordomia fiel. Aonde você foi colocado, ali estará o reino para ser administrado através de você. Eu quero compartilhar um testemunho sobre mordomia. Se o reino de Deus não estiver onde você está indo, você precisa administrá-lo. Você está entendendo o que eu estou falando? Se o reino de Deus não estiver onde você está frequentando, você precisa administrá-lo. Você é essa pessoa responsável para isso. Na faculdade, há 25 anos atrás, eu fui para uma faculdade. Eu sei que você talvez tenha esse pensamento: faculdade não é lugar de reino. Pois eu digo a você, faculdade, emprego, escola, qualquer lugar, é lugar de reino. É lugar de reino. E eu estava indo para aquela faculdade, mas o meu coração era vigilante em relação ao meu chamado. Mas até aí, irmãos, ninguém falava do chamado na escola. Ninguém falava de chamado no trabalho. Vocês sabem que isso aí é uma ideia nova do Evangelho. As pessoas achavam que ser crente ou ter um chamado tinha que se tornar pastor.
e ser missionário. E a minha cabeça era, eu estava indo a Deus, indo para uma faculdade e não cumprindo o chamado. E dentro da faculdade, primeiro dia que eu assentei em sala de aula, a moça que assentou à minha frente virou para mim com um olhar de crítica e disse: tu é crente? Era muito visível. Se vocês percebem que eu sou crente hoje, imagine na Assembleia de Deus. A única da sala de aula com saião, cocó, sem maquiagem, sem brinco. A moça olhou para mim: tu é crente? Eu falei: sou. Aí ela, Foi minhas boas-vindas. Primeiro dia de aula. Uma semana depois, a professora fez uma pergunta, eu respondi biblicamente. A professora era católica, freira. E disse: você estudou aonde? Claro, irmãos, as pessoas querem saber que sabedoria é essa que está em você. E eu disse: estudei no interior. Ela: não, aqui em São Luís, qual foi a escola? Eu falei: não, eu sempre estudei no interior, professora. E ela gelou. Continuou ministrando. Depois, ela fez outra pergunta, eu respondi. Ela disse: você poderia falar aqui na frente? Primeiro mês de aula, irmãos. Não é porque você é mais inteligente, é porque você sabe a palavra de Deus. O mundo quer Deus. O mundo quer que você administre o reino. Ministrei a palavra. Era uma aula de história. E como eu sabia das entrelinhas da história, a respeito de Lutero, e ela falou sobre Moisés. Ela foi falar sobre um grande educador, um cara formado 11 vezes, um príncipe do Egito chamado Moisés. E ela perguntou se alguém sabia algo mais sobre ele. Irmãos, até tu, até eu, sim ou não? Quer dizer, é o que eu penso. E eu comecei a falar com propriedade sobre Moisés. Ela disse: você poderia ministrar sobre esse tema de educação, a educação do Egito? Ministrei uns 2 meses depois em sala de aula. E a graça começou a pegar. As outras amigas, alunas, me deram liberdade para conversar. Depois da conversa, eu convidava para ler a Bíblia comigo. Comecei a dar a Bíblia de presente sem ter R$1 no bolso nem para comer. Juntava dinheiro para dar a Bíblia de presente. Eu me lembro demais, meu Deus, a Bíblia de R$5 faltava arrancar minhas tripas para dar para alguém. Mas eu chegava lá e dava. Dava a Bíblia de presente. Eu tenho amigas hoje que até hoje tem Bíblias que eu dei de presente, guardam no coração. E Deus me deu esse ensino, administrar o reino dentro de uma universidade particular. Não demorou muito. O Senhor me usou para curar enfermos. Não demorou muito, o Senhor me usou para expulsar demônios. Expulsei demônios várias vezes nos corredores do Selma. Muitas vezes. Chorei com pecadores arrependidos dentro do Selma, do Renascença. Ganhei almas que até hoje são crentes para a glória de Deus. Então o que não era nada aconteceu. O reino, Jesus diz, está dentro de nós. Administre-o. Seja mordomo disso. Você chega em um lugar onde não existe reino e ele se manifesta através de você. E as coisas começam a acontecer através de você. E Deus usa a sua vida como um mordomo fiel e prudente.
E tudo que Ele quer é que você seja isso. Que Ele volte. Queridos, não se acostumem em não fazer. Não se acostumem em não ser usados por Deus. Porque Ele te chama de mordomo fiel e prudente. Ele quer que você seja um mordomo fiel e prudente. Pedro fez a pergunta muito interessante. É só para nós ou é para todos? Ele disse, é para todos. Ser mordomo é para todos. Diga comigo, ser mordomo é para mim. Administre onde Deus colocar você. Não tem nada para fazer, ore. Se alguém quiser oração, abençoe essa pessoa com uma oração. Amém? Mas não deixe as pessoas sem conhecer o reino de Deus, porque você é o administrador. Pare de achar que é só coisa de pastor. Vou chamar a pastora para vir aqui, né? Não, é a hora de você ser usado por Deus onde você estiver. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. E vamos cear.